Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal tarde da noite. Achei que nem ia conseguir gravar mais hoje, mas tô aqui pra gente bater um papo, né? Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Ativa o sininho, comenta, essas coisas ajudam aí o vídeo a ser engajado, a ser indicado na plataforma do YouTube, beleza? Bom, eu trouxe um vídeo hoje tarde, né? Era 4 horas da tarde, sobre a Copa do Brasil. O Vasco vai pegar o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Se ser a próxima semana, se ser essa semana, a próxima semana já tem o jogo, já vai definir só a data certinho, né? Deve ser em São Januário o primeiro jogo. E assim, né, eu falei, o Vasco vai pegar o Atlético Paranaense e eu acho que dos times que o Vasco tinha para pegar ali, que dava para passar, era o Atlético Paranaense, o Bahia, o Juventude, o Corinthians está tomando fumo agora do Bragantino, perdendo de virada na Sul-Americana. Enfim, são times que não estão assim, nadando de braçada. O Juventude desses times, por incrível que pareça, é o time que está jogando melhorzinho. O Bahia passou por um momento também que oscilou, foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado, Bahia foi não, tá na Copa do Brasil, foi eliminado de quê, cara? Bahia tinha sido eliminado, não sei se foi de Sul-Americana, enfim, Bahia passou por uma fase ruim agora e depois se reabilitou vencendo o Grêmio no Sul. Então assim, não é que eu quis dizer que o Vasco é favorito, porque teve gente aqui, mas o Vasco não passa. Eu não estou dizendo que o Vasco é favorito. Eu estou dizendo que dos times que a gente ia para enfrentar, dos males, o menor. Dá para passar do Atlético Paranaense. São Januário lotado, pressão, Silverrete, o Payet, o Adson, o Piton, o Léo Jardim. Se os caras tiverem o PH num dia inspirado, o Cocão, o Hugo Moura, a gente pode sim passar do Atlético Paranaense. O que me pega é essa zaga. O que me pega é a gente não ter uma zaga, não ter contratado zagueiro. Mas mesmo assim, porém, contudo, todavia, voltou o João Vitor. João Vitor já vai estar aí apto para esse jogo. Então você vai ter a dupla de zaga Maicon e João Vitor, que é a dupla que deu certo quando o Rafael Paiva assumiu e colocou o Léo no banco de reserva, tirou a braçadeira e deu pro Verrete. Então a gente pode ter um time competitivo que pode sim passar o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. É isso que eu quis dizer. Foi isso que eu quis dizer. Aliado a isso, a gente tem também a possibilidade do Coutinho voltar e de repente entrar e jogar e contribuir também. O problema do Coutinho é adaptação, é físico, tem a situação dele de jogar fora de posição, mas é um jogador que vai estar à disposição também. Tem o Emerson Rodrigues, né? Então assim, dentro do que a gente tinha para pegar, eu acho que a gente pegou um adversário que dá para passar. Aí, meu amigo, passando, quando a gente foi campeão lá em 2011, a gente pegou o Atlético Paranaense na quarta de final e passou do Atlético Paranaense. Passando, aí é outra história, semifinal, aí você entra lá e vamos ver quem é que vai pegar e vai, né? Futebol é jogado, futebol é jogado. A gente faz as críticas logo, lógico, a gente critica o elenco, a gente critica o time que a gente não tem um time titular equilibrado, falta peças ainda, jogador de velocidade, falta zagueiro. Só que se encaixar, se pegar numa lua boa, dá pra gente ganhar e dá pra gente passar. E aí da semifinal pra lá é lucro. E olha que passando aí é mais quase 10 milhões no bolso ou nos cofres para poder dar aí uma respirada. Porque agora eu vou trazer um outro assunto que tem a ver com cofre, com dinheiro, que é o Pedrinho. O Pedrinho teve lá no sorteio da Copa do Brasil na CBF. E, cara, o que ele falou ali, mais uma vez, depois desse evento, espalhou aí nas redes sociais. Vou trazer 3 trechos aqui para vocês, começando ele falando da folha absurda do Vasco da Gama, chamou ela de superfaturada, né? Deu ali uma espetada na situação do Galdames, que ele fala assim, ó, e eu falei isso aqui várias vezes, tem jogador que recebe 480 mil e nem relacionado ele é. Como é que eu vou negociar um jogador desse? E eu falei, como é que um clube vai querer um jogador medíocre, um jogador pé de rato, perna de pau,
como o Galdames recebendo 280 mil, mesmo que fosse para dividir o salário, porque é 250 pau por mês, meu amigo. Nesse jogador não pagam, não. Mas não paga nem por isso que ele tá ficando aí, esse encosto no Vasco da Gama. E aí ele fala dessa situação, que jogadores que nem relacionados são, com salários absurdos, né, com uma folha super faturada, e que ele tá tentando contratar, mas dentro de uma realidade financeira imposta pela SAF, pelos cofres vazios da SAF. Então eu vou deixar aí o Pedrinho explicando aí essa situação. O que acontece? Sem citar nomes, mas só para entender. Eu preciso dar fluxo de caixa, obviamente, diluindo a folha. Só que nós estamos falando de uma folha que ela foi superfaturada. Nós estamos falando de jogadores, sem entrar no mérito, obviamente, que ganham salários absurdos. E quando você tenta negociar esses atletas com a própria equipe que você está negociando para pagar metade do salário, a metade do salário já é um absurdo para essas equipes. Então, assim, quando a gente fala de uma forma superficial que só aliviar a folha ali, mas para você aliviar a folha é muito difícil. Nós estamos falando de jogadores que ganham 480 mil reais, que nem relacionados são. E aí como é que você faz essa negociação? Como é que você dilui isso? Qual o time que tem condição de pagar metade disso? Então, assim, é lógico que a gente conseguiu esvaziar um pouquinho a folha, mas muito aquém de você diluir ela com um pagamento integral desses atletas, onde a gente teria aí, de repente, uma brecha na folha de 1 milhão, 1,5 milhão de reais. É muito distante disso. Essa folga de 1,5 milhão, não. Então, assim, é lógico. E aí a gente busca as contratações dentro das nossas condições financeiras, porque, como eu falei ali atrás, eu não vou ser o cara que vou fazer as mesmas práticas de gestões anteriores que levaram o Vasco a essa situação. O Pedrinho foi além. Ele falou em responsabilização. Ele falou que os gestores que fizeram essa covardia, essa maldade com o Vasco, eles precisam ser responsabilizados. Eles vão ter que prestar contas, né? E aí ele falou que o departamento jurídico já está vendo alguma ação que pode ser feita para responsabilizar. Ele cita o Jorge Salgado, o Luiz Melo, o Adriano Mendes, mas tem o Osório, né? Tem gente ligada ao grupo dele, que é o Renato Brito. Tem lá o cara que era o diretor jurídico do Vasco, que hoje está no Botafogo, que é o Zeca Bulhões. Tem uma pancada de gente aí para ser responsabilizado. Eu quero ver se vai ser mesmo. Tô louco para ver se vão ser mesmo. Vou deixar aí o Pedrinho. Eu acho que os gestores, eles têm que prestarem conta. Eles têm que prestar conta. Todos eles. Porque isso não consta no estatuto, né? Mas eles têm que prestar conta. Da SAF, eu acho que o da SAF e do associativo. Quem era do associativo? A gente tem os nomes, pô. Luiz Melo, Adriano, presidente. Eles têm que prestar conta, pô. Mas quem cobra isso? Você, como presidente? O jurídico vai avaliar com todo o respaldo, obviamente, para poder ver o que é melhor para o Vasco. Valeu, Pedro. Bom, e para finalizar, ele vai desmentir uma história que contaram ontem, que todo mundo correu. Eu falei, eu nem vou fazer capa com sheik, bilionário, dizendo que o Vasco tá rico, que vai ser comprado pro fundo árabe. Eu nem vou fazer isso, nem vou perder meu tempo. Acho que eu fui um dos poucos que não fez nem capa. Só era eu na capa falando essa conversa de bilionário, de sheik, de novo. Porque a gente já tá calejado, cara. O torcedor do Vasco já tinha que estar calejado com essas histórias, esse papo da carochinha de que o Vasco vai ser bilionário, que o sheik vai comprar o Vasco, que o Vasco vai ser rico. Meu amigo, o Vasco vai voltar a ser Vasco desde que ele seja gerido com pessoas honestas, primeira coisa. Perdão. Pessoas honestas, profissionais, pessoas capacitadas que consigam fazer gestão, porque dinheiro no Vasco entra. Eu falei, se o cara que vendeu o Vasco, ele é burro, porque vai entrar quase 1 bilhão de receita por ano do Vasco. Acho que gol do Corinthians, o Corinthians empatou. Enfim, vai entrar quase
1 bilhão de receita. Vender o Vasco é uma burrice. A gente precisa de gente que saiba do riscado. Gente que entenda de gestão em futebol e que seja competente e honesto. É disso, e não de ser vendido como uma prostituta. Então eu falei, nem vou ficar fazendo capa aqui, negócio de shake, esquece, gente. Vamos parar de ser iludido. De novo, essa mesma história, essa mesma conversa, foi o que eu falei ontem. Aí perguntaram pro Pedrinho, ele falou, é mentira, não tem ninguém da gente conversando com um grupo árabe, isso é tudo mentira. Tem algumas empresas interessadas, mas é um negócio bem complexo, não é assim, entendeu? Então vou deixar aí, para finalizar, o Pedrinho, já me despedindo, curte, se inscreve no canal, desejar para você uma noite abençoada, fique com Deus, saudações vascaínas, saiu o gol do Bragantino. Fui! Sobre a negociação da venda da Vasco SAF para um fundo árabe. Mentira. Tem alguma negociação? Fundo árabe, não. Fundo árabe nunca teve. Mas tem alguma outra? Não, assim, problema é, outra vez, o problema é que surge uma matéria, que eu não sei de onde, de um fundo árabe, ninguém da minha gestão, até onde eu sei, foi consultado, e isso é debatido como se fosse uma verdade do mundo, então não tem fundo árabe.